Nos tempos mais passados, em tempos que nós não descrevemos direito, as famílias costumavam se reunir em volta da mesa para celebrarem ou fazerem suas ceias familiares. Estas ceias nada mais era do que um lugar de convivência, de troca de experiência, um lugar de afeição, de trocar e compartilhar aquele momento. Pois sentar à mesa significava dizer fazer parte da família. E quando nós lemos as Escrituras, descobrimos que o que era um hábito entre as famílias se tornou agora algo institucional e sagrado em Êxodo 12, quando Deus estabelece que agora uma nova ceia, uma nova ocasião de sentar na mesa, ganhasse uma conotação espiritual. Eu estou falando da Páscoa. A Páscoa estabelecida em Êxodo 12 remota a ideia de que as famílias se reuniriam no lugar para comerem do cordeiro que era morto, para se alimentarem das especiarias que compunham a Páscoa, e fazendo isso, mais do que uma reunião em família, era uma reunião espiritual. Conotava um sentido sagrado de libertação, por isso o nome passa, do hebraico passart, que significa passar por cima. Com o passar dos anos, os judeus passam a fazer isso uma vez por ano até os dias de hoje. Jesus, como bom judeu, realizou Páscoas todos os anos de seus 33 anos que na terra esteve. Mas, nos seus últimos momentos de vida terrena, na sua última semana, ele chama os seus discípulos e diz: nós estamos perto da Páscoa e eu tenho algo muito forte para compartilhar com vocês. E agora que Jesus está sentado à mesa, participando daquele ritual, ele institui, ele estabelece o que nós passamos a chamar, através do apóstolo Paulo, de Santa Ceia, ou do grego, Eucaristia. Esta Santa Ceia começou agora a ser praticado não só pelos judeus, mas pela igreja, que era feita de judeus e não judeus. Em Atos, no capítulo 20, diz no versículo 7, que eles se reuniam todo domingo, todo primeiro dia da semana, eles se reuniam para participar da ceia, que agora não envolvia um cordeiro ou ervas amargas, mas envolvia o pão e o vinho, instituído por Jesus na sua última semana. As igrejas, dali para cá, o cristianismo fez disso mais do que um hábito, fez disso uma devoção. Em algumas denominações, como as denominações congregacional ou presbiteriana, esta ceia não acontece semanalmente, mas quinzenalmente. Entre nós, as igrejas de Deus, nós realizamos uma vez por mês, no primeiro domingo de cada mês, para juntos sentarmos à mesa do Senhor e comermos do pão e bebermos do cálice. Mas a pergunta é, o que isto traz? O que a mesa da ceia traz? A mesa traz a lembrança e a reflexão do sacrifício salvífico de Jesus. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 26, Paulo está dizendo que todas as vezes que vocês comem o pão, que vocês bebem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Não é uma morte qualquer, é a morte de Deus em favor dos homens. É a morte salvífica daquele que se entregou para perdoar os nossos pecados. A ceia, mais do que essa recordação do amor e do sacrifício, também é uma afirmação da nossa bendita esperança dos últimos dias. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 22, este mesmo Paulo está ensinando a igreja, e depois de dizer no versículo 3, que se nós esperarmos em Jesus somente nas coisas dessa vida, a nossa fé é inútil, ele diz no versículo 22 do capítulo 15, que assim como Cristo ressuscitou, nós com ele ressuscitaremos também. Por esta razão, a ceia é uma afirmação de que nós acreditamos que um dia Cristo tocará a trombeta e Cristo descerá para nos levar onde, como aqui bem foi falado, não haverá mais choro, sofrimento, nem dor. Em João, no capítulo 6, no versículo 53, Jesus diz que a ceia, além de ser uma afirmação de fé, além de ser uma renovação, uma reflexão da morte, ela é uma renovação de aliança. Ele diz, no versículo 53 do capítulo 6, que quem não come da sua carne, quem não bebe do seu sangue, não tem parte com ele. Portanto, ter aliança com Jesus remete à ideia de sentar à mesa. Quem tem aliança com Jesus deve entender a importância de comer o pão e beber o cálice. E aí surge outra pergunta: mas qual sentimento nós devemos ter em um momento como esse? Tudo bem,
Eu vou comer o pão, vou beber o cálice. Eu sei que Jesus morreu, eu sei que Ele um dia voltará e eu estou afirmando que creio nisso. Mas qual sentimento deve estar no nosso coração? Eu não sei no seu. Mas o sentimento que deve estar em nós é o sentimento descrito em Lucas, no capítulo 22, no versículo 19. Um sentimento de gratidão. Pois a descrição bíblica diz isso: façam isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. A recordação do que Jesus faz, do que Jesus fez, nos remete a carregar um sentimento de gratidão. Em Atos, no capítulo 2, no versículo 42, a gratidão ganha agora uma nova dimensão que nós chamamos de comunhão. Pois o apóstolo agora está escrevendo, Lucas está escrevendo no capítulo 2, dizendo que todas as vezes que os irmãos se reuniam, estes mesmos se reuniam para partir o pão, para viver em comunhão, de casa em casa, nas orações e no partir do pão. Portanto, esse sentimento deve estar em nós. Eu não sei em você, mas esse é o sentimento que deve estar em nós. Tendo dito estas coisas, a pergunta que intriga meu coração é: e se hoje, se agora, neste domingo, fosse a sua última ceia, se esse momento fosse a última vez que você fosse cear, como você estaria? Como você deveria se importar? Eu não sei como você está, mas eu posso citar para você alguns personagens da Bíblia que remetem à reflexão de que muitos de nós nos assemelhamos a estas pessoas. Em Atos, no capítulo 20, no versículo 7, os textos estão projetados no telão, diz que enquanto eles ceavam, Eutico dormia. Ouça-me, olhe para mim. Enquanto eles ceavam, Eutico dormia. Dormir conota a ideia de alguém que está indiferente com o que está acontecendo ali. Alguém que não se importa, alguém que não está nem aí. Paulo pregou, a sua mensagem se alongou e Eutico da janela olhava. Estar da janela para mim já é um fator determinante e sério. Mas além de estar na janela, ele começa a ser tomado pelo sono, cai da janela do terceiro andar e morre. Sabe por que isso acontece? Porque ele estava na ceia, ele estava na mesa, indiferente ao que estava acontecendo. Sua indiferença revela as mesmas coisas que ainda hoje acontecem em cultos como esse. As pessoas estão aqui, mas não estão aqui. As pessoas estão sentadas aqui, estão me escutando, mas não estão me ouvindo. Estão olhando para mim, mas não estão percebendo o que está a acontecer. E por conta disso, Eutico é um camarada que está na ceia dormindo. Ele não é o único personagem. Em Lucas 22, no versículo 14, vai mostrar que na ocasião da ceia, os discípulos estão discutindo sobre o que significaria ser grande. Imagine que na hora da ceia, a última semana de Jesus, alguns discípulos começam a perguntar: Senhor, me diga uma coisa, quem se sentará à tua direita e quem se sentará à sua esquerda? Quem vai ser o grande? Quem é que vai governar sobre tudo? O sentimento de grandeza era o sentimento que revelava o foco da fé daquelas pessoas que estavam na mesa, mas tinham um sentimento e uma fé totalmente distorcida. Estavam no lugar certo, mas com motivações erradas, procurando grandeza, procurando, por que não dizer, uma bênção apenas. Eu só quero ir para receber a bênção, eu só quero ir porque eu quero que Ele me abençoe, eu estou aqui porque eu quero receber uma cura, eu estou aqui porque quero receber um renovo, eu estou aqui porque eu quero isso, porque eu quero isso. O foco da fé desses discípulos era o mesmo, é a mesma coisa que ainda hoje há em muitas pessoas que estão na mesa. Em Lucas, no capítulo 22, no versículo 31 e 34, revelamos que Pedro, na mesa, rejeita a palavra. Jesus chega para ele e diz: Pedro, Satanás pediu para se ir andar com a sua alma e eu orei por você. Pedro, eu intercedi por você. De repente Pedro enche o peito e disse: jamais, Senhor, eu vou te deixar. Eu estou pronto para morrer. E Jesus disse: você não sabe o que você está dizendo, Pedro. Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. O que Pedro está fazendo é o que muitas pessoas estão fazendo, revelando pouca espiritualidade. Pessoas que estão rejeitando a palavra. É provável que enquanto eu prego, alguém esteja dizendo: essa palavra é comigo, isso é piada comigo, isso só pode ser para mim. Assim também eram nos dias de Jesus.
Pessoas de pouca espiritualidade não deixavam a palavra adentrar, simplesmente viviam os hábitos e costumes religiosos, revelando assim rejeição à palavra que o próprio Jesus havia dado. Em João, no capítulo 13, no versículo 22, encontramos agora Judas, o moço que permanece no erro, mesmo sentado na mesa. Pois o texto diz que Satanás entrou no seu coração. E quando Jesus está sentado à mesa, Jesus dá um bocado de pão a ele e diz: o que você tem para fazer, faça. E Judas, ao invés de reconhecer o seu erro e dizer: Senhor, me ajude, Judas permanece no seu erro. E eu quero chamar a sua atenção, porque no versículo 22 de João 13, diz que Satanás intentou, colocou em sua mente. E quando Judas permanece com aquilo na mente, Satanás agora desce ao seu coração. Isso é suficiente para mostrar que os problemas espirituais nascem aqui. E quando nós não nos deixamos ser tratados, não aceitamos que estamos errados, não permitimos ser confrontados, elas descem ao coração, gerando o que Salomão chama de dureza de coração. A dureza de coração de Judas faz com que Judas, na última vez que tem a oportunidade, ao invés de se arrepender, se levanta e mantém os seus projetos maquiavélicos. Todavia, esses não foram os únicos que tiveram comportamentos na sua última ceia. Em Mateus 26, nós temos a descrição de um homem que a Bíblia não conta seu nome, mas a história revela, através de Flávio Joséfo, chamar-se João Marcos. João Marcos, na última ceia de Jesus, estava vindo com um cântaro, com um balde, com um pote sobre os seus ombros, quando o encontraram e disseram: Jesus quer fazer a ceia na sua casa. E ele não só deu a casa, mas preparou toda a mobília, preparou tudo que era necessário para a última ceia de Jesus. Isso fala de generosidade. Alguém que deu o tempo, alguém que deu os bens, alguém que deu atenção, alguém que deu o coração, alguém que deu tudo, e como aqui dito no horário do ofertório, aquele que deu todas as coisas, porque o seu coração em ação demonstrava uma verdadeira devoção. E por conta de João Marcos, encontramos um sentimento que foge dos demais. Enquanto os demais agiam erroneamente, João Marcos age sabiamente quando na última ceia ele entrega o que tem. Ele entrega a sua casa, ele entrega a sua mesa, ele entrega todas as coisas para que Jesus sente e diga: esta é a minha última vez que cearei com vocês. Um pouco mais adiante, em Marcos, no capítulo 14, nos versículos 1 a 7, encontramos uma mulher por nome Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, filha de um moço que era leproso, de um homem que fora curado de lepra por nome Simão. Agora, estando diante de Jesus, enquanto eles ceiavam em um banquete, agradecendo pela cura do seu irmão, pela ressurreição do seu irmão e pela cura do seu pai, esta mesma mulher rompe a cena e ela entra carregando um vaso de alabastro. E dentro do vaso de alabastro, um perfume de nardo muito caro. E ela simplesmente quebra o vaso, derrama o perfume, e quando faz aquilo, o cheiro exala, despertando assim o sentimento de outros que disseram: que desperdício! Poderia ter vendido e dado aos pobres. E Jesus chama a atenção dizendo: vocês sempre terão os pobres, mas a mim, em outras palavras, ele está dizendo: essa é minha última vez. E Maria, mesmo sem saber que aquela era a última vez, ela decide quebrar o vaso e derramar o perfume. E o que parece já ser lindo demais ganha uma melhor conotação quando se descobre que, no contexto judaico, as mulheres que se desejavam um casamento guardavam com muito afinco dinheiro para comprar um perfume que aqui é chamado de nardo, perfume que vinha das altas montanhas de Gileade, perfume que custava um valor muito alto. Diz o próprio texto que era equivalente ao salário de um ano, e esta mulher guardava isso com uma única intenção: o dia do seu casamento, o dia de entrar de noiva, o dia de ir ao encontro do seu amado, e exalando perfume, assim ela estava, até o dia que ela vê Jesus, e ela pega e renuncia seus sonhos, renuncia seus planos, porque na mesa, Maria faz algo que revela a sua prioridade.
Eu preciso perguntar: qual é a sua prioridade? Se a sua prioridade é você, você não entendeu o que é evangelho. Se a prioridade da minha vida sou eu, são os meus sonhos, e esta frase que nós várias vezes dizemos, a vida é minha, faço o que ela quer, só revela que nós não entendemos nada do que significa evangelho, porque evangelho, antes de qualquer coisa, é renúncia. Não é o que eu quero, não é o que eu busco, não é o que eu gosto, é o que Ele quer. É o desejo dele, é a vontade dele. Na mesa, Maria chama atenção e Jesus fala nos finais desse texto, dizendo: onde o evangelho for pregado, a história dessa mulher deve ser lembrada. E qual história? Uma mulher que estabeleceu prioridades. Tendo dito estas coisas, eu pergunto a você: qual é o seu posicionamento aqui hoje? Você saiu de casa, pegou o seu transporte, veio de perto ou de longe, se aprontou para chegar aqui, já adorou, já cantou, agora vai participar da ceia, mas qual sentimento está em seu coração? Eu sei que você é grato pelo que Deus tem feito na sua vida, eu sei que você crê em Jesus, por isso você está aqui, mas qual é o seu posicionamento? Qual é a sua postura quando você come do pão e bebe do cálice? Qual é a sua atitude diante destas coisas? Paulo está tão preocupado que ele diz que por esta razão, por não discernir o que se faz, por estar aqui e comer o pão como se fosse uma merenda, beber o vinho como se fosse apenas um lanche, muitas pessoas estão fracas, doentes e outras até já morreram, porque não discernem o que estão fazendo. Eu pergunto a você: você tem noção do que significa esta ceia? E se essa for a sua última ceia, se não houver mais outra, as internets revelam para nós pessoas que morreram em cima do altar. Eu conheço relatos de pessoas que morreram quando estavam tomando a ceia, sabe-se lá o porquê? Todavia, eu preciso me dirigir a você com muita responsabilidade e perguntar: e se hoje for a sua última ceia, como você iria cear? Se hoje for a última vez que você for comer o pão, beber o cálice, e você soubesse disso, como seria seu comportamento? Ficaria indiferente, como Eutico? Ficaria desapercebido, sem se importar com o que está acontecendo? Não ouviria e não receberia a palavra, como Pedro? E estaria mais preocupado com as grandezas da vida terrena do que com as grandezas das coisas eternas? Estaria com o coração endurecido como Judas, ou estaria com generosidade e com estabelecimento de prioridades como João Marcos e como Maria? Eu não sei, por isso não posso definir, mas uma coisa eu preciso dizer: nós não podemos sentar à mesa de qualquer jeito. Nós não podemos sentar à mesa de qualquer maneira. Você pode até passar desapercebido do meu olhar, você pode até passar desapercebido do olhar de seus pais, mas você não passará desapercebido do olhar de Deus. Por isso, em 1 Coríntios 11, 28, esta é a palavra: examine-se o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Examine-se. Como você está? Eu penso que eu não preciso mais pregar, porque tendo dito isso, somos convidados a perguntar: como eu estou? Como eu estou? Ah, pastor, eu não estou bem, mas depois eu me ajeito. E se não tiver mais jeito? E se essa for a sua última ceia? Coloque-se sobre os seus pés.